Olá, meu caro aluno do primeiro 12, como você está? Espero que você esteja muito bem. Vamos começar essa nossa aula de inglês de hoje? Fenomenal! Portanto, nós faremos a última aula da apostila número 3, que é o módulo número 44. Sendo assim, pega a sua apostila de língua inglesa, abra na página 131 e hoje faremos o módulo número 44. Preparado? Aí vamos nós. Então, cá estamos! Módulo número 44, Crime and Punishment, page 131, página 131. Olha só, já pela imagem que a gente tem aqui e pelo título do texto, daria para ser aqui quase um programa do Datena, né? Envolvendo policiais, envolvendo crime, curiosos, olha só. Então, a gente tem o nosso texto aqui chamado Crime and Punishment. E esses textos aqui, cada um deles vai representar um crime, algo a ser desvendado em vários lugares diferentes, tá bom? Em vários lugares. E aí, a gente vai trabalhar hoje o vocabulário destes textos e, ao contrário do que sempre faço, de ler o texto e já dar tudo prontinho para você, a proposta hoje é a seguinte: é trabalharmos o vocabulário desse texto e depois você fazer a leitura do texto usando o vocabulário que a gente vai estudar na aula e depois você faz as questões de interpretação de texto, combinado? Então, esta é a proposta da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos começar? O primeiro exercício, ele fala para a gente traduzir o título do texto. Olha só, se lá no título eu tenho Crime and Punishment, a gente está falando sobre o quê? Crime e punição. Ou seja, aí, né, você cometeu um crime, qual punição você deve receber? É o que cada texto vai trazer, né? As consequências de cada crime. Alguns ainda não foram desvendados, depois você vai ler e vai descobrir um pouquinho mais. E olha só, à medida que você vai lendo o texto, vai aparecer esses vocabulários que a gente vai trabalhar agora, para assim facilitar a leitura do texto. Número 1, a gente tem masked, né? Então a gente vai colocar letra E, mascarados, não é? Número 2, dealer. A gente vai colocar a letra C, é o joalheiro, aquele que trabalha in a jewelry store, ou seja, na joalheria. Number 3, a gente tem aqui, ó, shotgun. Shotgun é a letra I, a espingarda, shotgun, tá bom? Number 4, accomplice. A gente vai colocar a letra H, o cúmplice do crime, aquele que acha que não está participando, mas está na cena do crime, ajudando o criminoso, portanto, ele é culpado, tanto quanto quem cometeu o crime, não é? Number 5, damage. A gente vai colocar a letra J, o prejuízo. Speed, né? Até a marca de internet, a gente vai por letra F, a ideia da velocidade. Source, a gente vai colocar a letra A, a fonte. Jail, a gente tem a letra G, a prisão. Number 9, fine, a gente tem a letra B, a ideia de multa. E lawyer, a gente tem a letra D, o advogado. Então, todas essas palavrinhas, quando você voltar para ler o texto, chegou numa palavra que você não sabe, busca no vocabulário que você vai aí ler o texto com bastante facilidade, tá bom? Mais palavrinhas que vão aparecendo no texto, algumas expressões agora. A primeira que nós temos aqui é witness. E ele diz o seguinte, olha só. A witness is someone who sees an event and reports what happened. Portanto, a gente está falando da testemunha. Testemunha. Number 2, we have a display case. A display case is a box with a glass lid that contains objects for people that look at. For example, in a shop. Então, a display case é um mostruário. Display, né? A gente usa essa palavrinha em português, não é? Por exemplo, display de um aparelho eletrônico é o que está aparecendo na telinha dele. Número 3, getaway car is the vehicle that criminals use when they are driving away from the scene of a crime. Então, a getaway é o carro de fuga, né? Aquele carro que já está preparado e eles fogem. It's a getaway car. Number 5, we have the following.
A spokesperson is a person who speaks on behalf of, no lugar de, another or others. Então, spokesperson é o porta-voz, né? Aquele que fala no lugar de uma pessoa. Number 5, a warehouse. A warehouse is a place where goods or merchandise are stored. Warehouse é o armazém, o depósito. Nós já lemos um texto que tinha essa palavrinha aí, warehouse. Number 6, a hit and run. Olha só o que seria isso. A hit and run accident is an accident in which the driver leaves the scene without stopping to give assistance, inform the police, etc. Ou seja, é aquele que atropela e foge, não é? O hit and run é aquele, né, aquela pessoa que causa um acidente de carro e ele foge da cena do crime, não presta socorro. Então isso é chamado de hit and run. E depois, recollection is the ability to remember something. Recollection é a ideia da lembrança. Então, talvez você conhecia outro termo para lembrança. Aqui o texto vai trazer recollection, tá bom? Então, todas as palavrinhas estarão presentes lá no texto para facilitar a leitura e compreensão. Agora, a gente tem exercício aqui que você certamente pausa a aula, faça esse exercício e depois pegue a correção. Faça como desafio. Será que você já conhece o passado de todos esses verbos? Tenta fazer isso agora. Depois você volta, dá o play e segue a aula. Combinado? Bom, vou presumir que você já tenha feito, então. Olha só. Número 1, to seal. A gente tem o verbo aí. Desculpa, não é seal. Estou falando da foca, olha. Steal, o verbo aí, furtar. Então a gente tem to steal, stole, stolen, né? Simple past é aquela coluna dos verbos no passado. Aqui, verbos irregulares, todos esses. E o past participle, o particípio passado dos verbos. Quando a gente faz voz passiva, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, o verbo furtar, stole, furtou, particípio passado, furtado, tá bom? Number 2, a gente tem to hit. Então fica to hit, hit, hit. É o verbo atingir. Number 3, to drive. Então a gente vai ter drive, drove, driven, o verbo dirigir. Número 4, a gente tem to see. Então a gente tem to see, saw, seen, que é o verbo ver. Number 5, to give. Então a gente tem to give, gave, given, o verbo dar. Number 6, to pay, paid, paid, o verbo pagar. Então, número 6, to pay, paid, paid, pagar, tá bom? Todos eles verbos irregulares, né? Lembrando que se fossem verbos regulares, o passado simples e o particípio passado faríamos acrescentando ed aos verbos, tá bom? Bom, agora, oh my, come on. In the context of the article, choose the best explanation for the following sentences. Vamos dar uma olhadinha, então? Olha lá. Lembre-se que a gente está falando sobre crime. Então, todo esse vocabulário está envolvendo crime, né? Então, número 1. When the police appeal for witness. Appeal. A gente está falando, they want to speak to witnesses, they are interviewing witnesses, or they are pleased with the witnesses. Olha só, quando ele fala when the police appeal for witness, a gente está falando com a letra A. Ele está procurando, ele deseja falar com as vítimas, né? Witness, vítima. Plural, witnesses, né? Então eles querem falar com as vítimas. Número 2. If you brandish a shotgun, será you fire the gun repeatedly, you point it at someone, or you keep a shotgun hidden under your clothes. If you brandish, it's the letter B. You point it at someone, tá bom? Então, to brandish a shotgun seria aí apontar essa arma para alguém. Brandish, tá bom? Esse é o termo, apontar uma arma. Next one. If you smash something, you steal it, you hid it in your pocket,
or you break it violently into pieces. Smash, né? Então aqui, smash, a gente tem a letra C, né? Você quebra, esmigalha violentamente em pedaços. Smash. Number 4. The fire breaks out when it starts, when it's interrupted, or it never ends. Breaks out. Quando eu falo essa expressão, né, de fire, e eu uso breakout, a gente está falando sobre iniciar, começar. Então, the fire breaks out when it starts, okay? Now, on number 5, we have a previous conviction is. Então, a gente tem duas palavrinhas aqui, previous and conviction. Será que é something you used to believe, a past crime you were guilty of, or something you did that you regret? Regret é se arrepender. Portanto, aqui a gente vai ter a letra B, tá? A past crime you were guilty of, né? Ou seja, você foi aí, você teve uma condenação anterior. Conviction é uma condenação. E previous é algo que vem antes. Ou seja, a letra B é um crime passado que você aí ficou arrependido. Aliás, você foi culpado, né? You were guilty of, né? Você foi condenado. Essa é a palavra correta, tá bom? Seguindo um pouquinho mais, agora a gente vai encontrar aqui alguns termos usados para criminosos. Vamos lá. Número 1, a gente tem robbery. Robbery, a gente tem a letra E. A gente está falando aí sobre o assalto, né? Na verdade, não é o criminoso, porque não é o robber, mas são os atos criminosos, né? Atos criminosos. Arson vem aí de arsonist. Arsonist é um incendiário. Portanto, arson é a letra C, um incêndio criminoso. Número 3, shoplifting, né? Olha, shop, de loja. Portanto, a gente tem a letra D, furto em lojas. Theft, né? Número 4, theft, vai ser a letra B, a ideia do roubo, né? Theft. Número 5, burglary. Burglary, a gente tem a letra F, a ideia do arrombamento. Aquela pessoa que entra em um lugar ilegalmente à força para roubar. Por exemplo, entraram na sua casa. Então, aí a gente vai considerar esse crime, um burglary, né? E quem comete isso, ele é chamado de burglar. Burglar, então, é aquele que entra num lugar ilegalmente para roubar. Então, ele é chamado de burglar e ele comete um burglary, tá bom? E o pickpocketing vem de pickpocket, né? Ou seja, a gente tem aqui a letra A, o ato de bater carteiras. O pickpocket, ele é chamado de trombadinha. Portanto, pickpocketing é a ideia de roubar a carteira do bolso e sair correndo, né? Por isso que a gente tem pick, que é pegar, pocket, que é bolso. Portanto, pickpocketing é o ato de roubar, bater carteiras, nesse sentido de roubar, né? Tirar do bolso de alguém e levar embora. Então, todos esses termos também vão estar lá no texto. Nessa parte 8, ele traz algumas expressões. Ele fala os sinônimos, né, de cada expressão e pede para a gente completar cada uma das frases. Então, olha só, to take place é a mesma coisa de to occur, ou seja, ocorrer, né? Algo que acontece em um determinado dia, em um determinado lugar, a gente chama que é take place. To break into is the same as to enter a building by force, usually to steal something, né? Então, to break into, né, é a ideia lá do burglary, né? A ideia de entrar num prédio, numa construção, numa casa à força, para roubar alguma coisa, né? Furtar algo. To engulf é a mesma coisa que to surround and cover something completely, so that it can no longer be seen, né? É a ideia aqui, quando a gente fala em engulf, podemos pensar na ideia de engolir, por exemplo. Por exemplo, o fogo engoliu a casa. Então, essa é a ideia, cobriu completamente. O mato cobriu a casa, ninguém mais vê aquela casa, aquele carro. Então, essa é a ideia aqui do engulf, tá bom? E é um verbo regular. Número 4, to regret.
to wish that something had not happened or that you had not done it, né? A ideia do arrependimento. Então, número 4, a gente tem to regret. Number 5, to serve. To spend a period of time in prison, né? Quando você é um prisioneiro e quando você vai preso, a gente tem aí o served. To serve é a ideia de cumprir uma pena, né? To serve, cumprir a pena, né? Por algum crime que tenha cometido, tá? Pausa a aula agora. Usando esses vocabulários, esses verbos, tenta completar da letra A à letra E. Sempre destaco a importância de você tentar fazer sozinho e depois você pega a correção, tá bom? Faça e pega a correção daqui a pouquinho. Vai lá. Considerando que você já fez, olha lá. The flames, né? O fogo, né? Olha só. The flames rapidly, aqui é aquela ideia do engolir a casa, tomar por completo, né? Então, the flames, as chamas, né? As chamas. The flames rapidly engulfed the house. Como to engulf é um verbo regular, e eu estou querendo dar essa ideia de passado, a gente colocou um ed. A letra B, he 4 years in prison for robbery. Ou seja, ele roubou, portanto, ele cumpriu uma pena de 4 anos. Cumprir uma pena, passar um tempo na cadeia, a gente usa o verbo to serve, que é um verbo regular. Letra C. When will your wedding take place? On September the 23rd, né? Quando que o seu casamento aí ocorrerá? Então lembre-se sempre que take place é a mesma coisa que ocorrer, acontecer, tá bom? Seguindo, na letra D. Is there anything in your past life that you regret? Será que tem alguma coisa na sua vida passada, no seu passado, que você se arrepende? Letra E. Someone had broken into her house while she was at work. Então, alguém entrou, arrombou a casa dela enquanto ela estava no trabalho. Então, broken into. Eu uso o verbo na terceira coluna porque eu tenho aqui um tempo verbal que eu chamo de tempo perfeito, quando eu uso had e eu uso um verbo na terceira coluna. Portanto, someone had broken into the house while she was at work. Tá bom? Espero que você tenha feito e tenha acertado, né? Seguindo, agora ele traz aí mais dois desafios para você. Ele traz aqui duas frases em português e ele pede para você passar essas frases para o inglês. Então veja, gente, todo o vocabulário que está nessa frase, olha, 2 homens mascarados arrombaram a joalheria e roubaram centenas de joias. Ele pagou uma multa há 2 meses por uma condenação prévia. Pensa um pouquinho, volta. Tudo que a gente fez até agora, tudo que está nessas frases, é o que a gente estudou até esse momento. Dá uma olhadinha, vê se você consegue escrever estas frases em inglês. Tenta. Daí depois você dá o play aqui, tá bom? Mas é para fazer. Muito bem. Considerando que você já tenha feito, 2 homens mascarados arrombaram a joalheria. Então a gente já sabe como é homem, a gente já sabe que mascarados é masked, né? E eles entraram, arrombaram, they broken into. Acabamos de falar esse verbo aqui, olha só, no último exercício aqui a gente usou, olha só, someone had broken into her house. Arrombou, entrou à força, sem ser convidado, como todo ladrão, né? Então, olha só. Two masked men broke into the jewelry and stole hundreds of Jews, né? Então, 2 homens mascarados. Como mascarados é adjetivo para homens, tem de vir antes do substantivo. Então, two masked men broke into the jewelry, né, a joalheria, and stole, o passado de steal. Já vimos lá na tabelinha também. Hundreds of Jews. Number 2, ele pagou uma multa há 2 meses por uma condenação prévia. Então, he paid a fine. Fine, além do advérbio bem, pode ser também multa. Então, he paid a fine 2 months ago for a previous conviction, né? Lembra lá que se você é condenado a algum crime, a gente tem a palavra convicted to, né? E conviction é a ideia da
condenação. Portanto, he paid a fine 2 months ago for a previous conviction. Sempre pensa nessa palavra, né? Não como convicto, né? Alguém que sabe o que quer fazer, mas conviction, convict, é a ideia de condenar, de condenação. Tudo bem? Bom, gente, essa foi a parte do vocabulário. O que você precisa fazer agora? Pausar a aula, de fato, ler os textos, são 4 textos que você tem aí. Eu sempre dou de mão beijada para você, leio o texto, traduzo tudo, palavrinha por palavrinha, mas agora eu gostaria que ao final desse livro você fizesse esse trabalho de ir para os textos. Por que eu deixei esse? Porque são textos curtinhos. Então, o seu trabalho é ir para o texto, lê-los, né? Leia esses textinhos, tente entender o que cada um está trazendo, qual crime cada um está narrando, né? Quais foram as consequências de cada crime. E depois você dá o play na aula para você pegar a correção dos exercícios de interpretação de texto, tá bom? Bom, então se você está assistindo essa parte da aula, significa que você já fez a leitura e já fez esse exercício. Então na letra A fala assim, ó: The two robbers threatened staff and customers with knives. Você que lê o texto, você vai ver que a resposta é falsa. Número 2. The robbers got away on foot. Será que os ladrões foram embora a pé? Não, não foram. Portanto, você que leu, marcou letra F. Número 3. Police think the warehouse fire was an accident. Não foi um acidente, foi proposital, premeditado. Por isso, falso. Número 4. The fire spread through the building quickly. Né? Spread through é a ideia de se espalhar. O fogo espalhou pela casa rapidamente, pelo prédio rapidamente. É verdade. Será que você leu aí e você viu que alguém ateou fogo em algum lugar, não é? E pegou fogo rapidamente. Número 5. The car that hit Monica Parsons was going very fast. Isso é verdade, um atropelamento, né? Será que foi um crime ou não? Você que leu. Não vou dar mais detalhes para você que não leu ficar curioso e ir lá ler o texto. Número 6. She can't remember the incident clearly. Infelizmente, ela não se lembra de nada, portanto, é falso. A man has gone to prison for 3 months for stealing. Yes, é verdade, né? Um dos homens narrado, um dos criminosos que o texto narra, foi aí para a prisão por roubar. E o número 8. He says he will steal again in the future, não é? Então, aí, a número 8, né? Tá falando que ele furtará novamente no futuro. De forma alguma, ele ficou extremamente arrependido. Portanto, a número 8, você deve marcar falsa. Tá bom, gente? Espero que você tenha lido o texto, tá? E se você quiser aí um pouquinho mais de vocabulário do mundo do crime, você tem uma cruzadinha na página 134 com várias palavras relacionadas ao mundo dos crimes. Você tem aqui algumas pistas. Se você quiser como um desafio, um passatempo, tente fazer esta cruzadinha. Eu vou deixar aqui, se você quer fazer para a aula agora, faz a cruzadinha e depois você pega, tá bom? Estou deixando aqui o gabarito dessa questão. Então, olha só, você verá que tudo o que está dentro dessa cruzadinha, nós falamos na nossa aula, tá bom? Então, cá está o gabarito da cruzadinha para você que quer fazer, tá? Muito bem, gente bonita. Primeiro ano, essa foi a nossa aula de inglês de hoje. Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Lembre-se que semana que vem temos um feriadinho, no dia que seria a nossa aula ao vivo. Então, nós nos encontramos novamente na sexta-feira, né? Na aula gravada que nós teremos de inglês, tá bom? Começando, portanto, a apostila número 4, sexta-feira que vem. Se você não passou lá na escola para pegar a apostila, passa lá. Faça uma visita para Juliana, para Milena, para Nayara, tá bom? Um abraço a todos vocês, tenham um ótimo final de semana, um excelente feriado e nos encontramos na sexta-feira. Até lá, gente bonita. Tchau!